Olá, muito bom dia. Começa agora mais um Café com Notícias e hoje vamos falar de algo que não é bom. Mas a gente também vai trazer uma solução, dicas maravilhosas para a gente evitar isso. Vamos falar sobre a busca excessiva de validação nas redes sociais. A gente sabe que hoje em dia o mundo funciona movido por aquilo que acontece nas redes sociais. Principalmente para os jovens, mas também a sociedade em geral, isso não é muito legal. Para falar sobre esses perigos, a gente convidou uma psicóloga de renome aqui em São Luís, a Rogenê Almeida. Ela é psicóloga clínica, doutora em psicologia social, também logoterapeuta, escritora e palestrante. Seja muito bem-vinda ao Café com Notícias, Rogenê. Muito bom dia, é um prazer, fico muito contente que a TV abra esses espaços para esses temas tão relevantes que impactam diretamente a formação de mentalidades, o desenvolvimento humano e muitas vezes impacta adoecendo. Exatamente, e é isso que a gente vem percebendo, né, ao longo dos anos, desde que houve o boom das redes sociais, a gente tem passado por uma série de transformações, a sociedade em si, por conta de milhares de fatores. A gente tem uma pandemia que tem mais ou menos 6 anos ainda, não 6 anos, mas tem por aí, que trouxe esse impacto na vida das pessoas, essa mudança, e que aproximou ainda mais as pessoas, né, do mundo digital. A consequência disso, a gente sabe, é uma mudança mesmo muito efetiva na vida dessas pessoas, principalmente dos jovens. Quais são os principais perigos, Rogenê? Fala pra gente. Quando nós falamos em uso excessivo de telas e falamos também nessa exposição muito grande, nós temos que levar em conta que crianças e adolescentes estão numa fase peculiar de desenvolvimento. Então, elas estão ainda sem determinados critérios elaborados, sem uma fundamentação em valores. Então, elas são muito facilmente envolvidas por propagandas, elas são muito facilmente aliciadas por pessoas mal intencionadas. Então, uma rede social que uma criança entre sem acompanhamento do adulto, expõe ela a todo tipo de violência e pode criar, inclusive, dependência em relação a jogos. Hoje nós estamos vendo, assim, muito gravemente os impactos das dependências, né, das dependências em geral, não só dos jogos online, mas também a dependência do próprio ato de estar na rede, a dependência das curtições. Eu mesma já recebi no consultório garotas de 12 anos muito abaladas, no nível de ansiedade já grave, por se sentir não aprovada, pela não aprovação, não ter o número de likes que suas colegas, que suas amigas tinham. Então, cria uma distorção também na autoimagem. Como se a imagem, o autoconceito, a imagem e o autoconceito que eu tenho, ele só pudesse ter valor se eu tiver naquela métrica. Né? Aquela métrica da quantidade de curtidas, e agora tem esse outro conceito aí do farmar aura. Então, o farmar aura está na moda, já a gente fala sobre isso, mas essa questão assim da gente tentar a validação, isso a gente, antes das redes sociais, do boom das redes sociais, a gente percebia que a sociedade já exigia um tipo de padrão e as mulheres principalmente se cobram muito para atender ainda esse padrão de beleza, de corpo, de tudo. Hoje, nas redes sociais, a gente também compreende que nem sempre aquela vida que é postada naquela rede social, muito feliz, todo mundo muito bem, o cabelo muito bem arrumado, às vezes é um filtro ou uma coisa, traz essa distorção, e a criança, o jovem que não tem a noção de fazer, né, perceber esses efeitos, de certa forma, apesar de que eles entendem mais de rede social do que a gente hoje, acabam sendo impactados. E você fala de ansiedade, mas pode acontecer coisas mais graves, não é? Sim, pode acontecer, pode levar, inclusive, a atos extremos, né? Nessa ânsia de pertencer
e de ser reconhecido, porque pertencimento e reconhecimento são necessidades humanas. Sim. Em todas as faixas etárias a gente tem essa necessidade. Mas na adolescência, por ser um estágio do conflito mais significativo de identidade, ele se dá, ao longo do ciclo da vida, ele se dá na adolescência. Então, nesse momento, esse adolescente ele é muito vulnerável à aceitação do grupo. Então, se existe um padrão e eu não me encaixo nesse padrão, é impossível, até porque é impossível, né? O que é colocado ali é muito artificial, e também a gente tem que lembrar e falar com os jovens sobre isso, que é um momento, é um recorte da vida daquela pessoa. O que todos nós postamos ali é só um recorte, a vida é muito mais ampla. Só que na cabeça de um adolescente ainda cria-se determinadas fantasias, e ele se exige e ele se cobra, e aí quando ele não está atingindo esse lugar, isso é motivo de desvalia, ele se desvaloriza. E aí que é importante o papel do adulto, o adulto pai e mãe, o adulto educador. Então, essas figuras de referência, elas têm um papel fundamental para trazer essa representação que está sendo ali elaborada na cabeça daquele adolescente para uma reflexão, para um questionamento, não necessariamente um sermão ou uma crítica, mas ampliar o entendimento daquele adolescente sobre aquele tipo de conceito que está presente naquelas imagens, né? O que está subjacente àquelas imagens. E a gente vê assim que infelizmente muitos pais, né, a gente está vivendo com gerações que são diferentes da minha geração, da sua geração, mas assim muitos pais que ainda são jovens acabam que eles estão também imersos nesse mundo. E como é que eles podem de repente observar, porque talvez eles também estão muito ocupados, o mundo exige muito o tempo todo, observar essa mudança de comportamento do filho para poder resgatá-lo desse estado? É bem lembrado, isso que você traz é de grande relevância. A maioria de nós adultos, até porque o celular hoje, né, o smartphone, ele é uma plataforma em que todas as áreas da vida estão ali para ser utilizadas no mundo real também, né? O banco, por exemplo, quem é religioso, ali tem a leitura bíblica. Enfim, tudo está ali. Então, os adultos também precisam adotar uma postura de autoeducação permanente, porque eu vejo muito isso. Os adolescentes e crianças estão modelando os comportamentos do adulto. Então, é uma casa em que o celular está presente em todos os momentos, em que as pessoas estão na tela continuamente, e isso inviabiliza a influência positiva do filho adotar critérios no uso do tempo, né? No uso e no tempo. Então, eu acho que é de grande relevância o adulto, primeiro, se autoeducar e se colocar na postura realmente de educador. E estar atento. Não dá para você perceber que o seu filho está entrando numa dependência ou que está entrando numa influência de alterações profundas de comportamento, como, por exemplo, que foi divulgado por um influenciador digital muito conhecido, a exposição sexual das crianças. Então isso pode acontecer, mas quem é o pai que vai perceber? O pai que tem um diálogo com o filho. Exato. O pai que tem tempo para estar junto. Esse é o ponto. Esse é o ponto, estar junto, olho no olho. Não se educa emocionalmente ou socioemocionalmente uma criança sem presença de qualidade. E aí você diz, mas eu estou educando. Está educando com a influência dos outros. Não é você que está deixando. E da própria mídia, porque às vezes é a própria mídia ou alguém que vem dizer, olha, está errado, e essa história que tem essa mudança necessária acaba viralizando nos meios de comunicação, como foi aquela história da lei que acabou se tornando uma lei, que foi uma denúncia daquele influenciador, o Felca, que chamou a atenção para isso. Agora, Rogênia, a gente vai para um rápido intervalo e já a gente volta com Café com Notícias. Eu quero entender esse fenômeno de farmar áurea, né? Será que isso é legal? Olha,
bora ficar de olho nos filhos, vamos conversar olho no olho, bate-papo, diálogo, nunca é demais. A gente volta já já. Estamos de volta com Café com Notícias. Hoje a conversa é com a Rogeni Almeida, ela é psicóloga clínica, doutora em psicologia social, logoterapeuta, escritora e palestrante. Estamos falando sobre essa busca excessiva de validação nas redes sociais e também sobre os perigos que esse uso excessivo de telas traz para os jovens, sobretudo os jovens que estão nesse processo de formação, de identidade, não é? Ainda não estão muito maduros para reconhecer certas coisas que lá na frente podem trazer alguns prejuízos emocionais, físicos até, e financeiros também. A gente vê de vez em quando aí uma mãe postando, falando que o filho conseguiu o número do cartão e gastou muito dinheiro em joguinhos. Então, assim, as redes sociais, esse mundo digital ainda está em processo de regulamentação, não é? Ainda tem muita coisa a se aprender, mas a gente já sabe muito que esse excesso faz muito mal para esses jovens, para essa geração. É uma geração que é muito diferente das nossas gerações, das gerações que passaram, que parecem estar à frente, mas elas são muito fragilizadas, não é? Estão muito fragilizadas. Sim. E de que forma, por exemplo, um fenômeno como a gente está vendo aí de farmar áurea, eu nem entendo, gente, pelo amor de Deus. Desculpa, viu, não vou me cancelar, mas eu nem entendo o que significa o farmar áurea. Como é que isso pode ser, né, ruim para esses jovens ou não? Não sei, nos explica. Todo fenômeno novo, ele traz alguns aspectos positivos, né, e traz seus riscos também. O farma-aura, essa terminologia vem dos jogos digitais, né, que tem as pontuações, estabelecem pontuações para cada progressão ali nas fases. E essa ideia, esse conceito aí juntando o farmar, que vem dos jogos digitais, com a aura, é a ideia de você, o sujeito, né, o usuário das redes, ele ter um desempenho de destaque. Ele se colocar com estilo diferenciado, né? Esse estilo diferenciado, algo que realmente coloque ele ali apto a ser considerado meio que o original, o diverso. Então isso às vezes é semelhante àquilo que em épocas anteriores a gente tinha, por exemplo, as gincanas, em que as pessoas competiam, só que eram equipes. Agora a questão é muito individualizada. Então é um indivíduo. O perfil da rede social que exige isso. É muito individualização, e essa competição individual, ela expõe muito esse sujeito também sua vulnerabilidade. E aí quando esse desempenho não é pontuado, ele perde aura, ele perde pontos, aquilo pode ter um efeito muito devastador. De rejeição. De cancelamento, né? Essa rejeição que vem pelo cancelamento ou simplesmente pela perda de seguidores, ou às vezes a perda da pontuação. Então a rede ela pode ser muito cruel, porque é um movimento de massa. Não tem ali um acolhimento específico para aquela necessidade daquele sujeito único que está ali sofrendo, né, aquele ataque da perda de pontos. Então é importante que os pais não tenham um discurso muito crítico, mas que tenham um discurso de compreensão e ao mesmo tempo de apresentar outras referências. A autoestima de alguém não pode ser construída com base numa validação externa que ignora as suas potencialidades específicas, né? Cada sujeito é único e singular, e os talentos, os recursos de cada um precisam ser diversos mesmo. É nessa diversidade que a gente se enriquece, que o ser humano cresce. Então o perigo está nessa competição exacerbada, o perigo está nessa exposição do indivíduo a referências externas, ele querendo alcançar expectativas alheias, muitas vezes incompatíveis
com o seu próprio processo de desenvolvimento, né? E essa solidão que às vezes a rede dá quando você é criticado, quando o cyberbullying vem. Exato, né? As redes sociais, as pessoas que utilizam, muita gente, né? Não vou generalizar, mas tem muita gente que, os haters, né? Sim. Eles chamam, eles são muito cruéis no lidar com o outro. E isso, além de ser criminoso em muitos aspectos, dependendo daquilo que é postado para criticar e atacar, é ruim, gente. É muito ruim, assim, você esquece que o outro é um ser humano. Um ser humano. Então, assim, é um processo total de desumanização, né, de um comportamento social generalizado, e às vezes isso vem para a vida real. Ali sai das redes e vem para a vida real. Aí você começa a entender por que em outros países mais desenvolvidos existem aqueles ataques, não é? Um movimento de grupos que se formam nas redes sociais para estimular todo tipo de violência contra animais, contra mulheres, e hoje a gente vê uma série de coisas. Então, assim, é perigoso, tá perigoso, não é, Rogenê? É, sim, é perigoso. Eu quero lembrar uma série, se alguns pais não assistiram, a série Adolescência. Isso. Nessa série fica muito claro ali um adolescente, 12, 13 anos, numa família estruturada, onde supostamente estava protegido, mas ele estava ali no quarto muito tempo, sozinho, isolado, e ele estava exposto a esses grupos, né, de ataques às mulheres. E esse menino se envolveu, foi formando uma mentalidade de ódio ao ponto de cometer um crime. Então, este caso, que foi retratado numa ficção, mas ele foi baseado em fatos reais na Inglaterra. Então, isso não está longe da nossa realidade. É muito importante que os pais se deem conta. A rede social é uma rede social. Você não expõe o seu filho de adolescente a estar solto aí numa cidade sem acompanhamento. E o pior que é o que acontece de fato, né? O filho entra no quarto, a mãe pensa que ele está segura, na verdade, às vezes, não. Não. É. Então, o que a gente recomenda? Primeiro, o governo brasileiro tem tomado algumas medidas que é muito importante, como, por exemplo, o ECA Digital. Quero destacar essa lei, né? O ECA Digital. Tem uma outra lei que restringiu o uso de celular nas escolas. Então, é importante que pais e educadores leiam essas leis. Essas leis estão assegurando determinados mecanismos de controle que fortalece a educação familiar, que protege essa criança e esse adolescente, que responsabiliza as plataformas digitais para criarem determinados mecanismos que não exponham essas crianças e adolescentes aos riscos maiores, né? Então, ler, conhecer a legislação, exigir, né, dos órgãos competentes que essa legislação seja cumprida. E no âmbito da família, criar espaços de mais interação face a face. Essa interação face a face, esse brincar junto, criar estratégias de acompanhar o filho nos estudos mesmo, não com aquele momento de cobrança porque o menino tirou uma nota baixa, mas como parceria. Então, esse ambiente familiar, se ele se torna mais comunitário, ele é uma excelente proteção. É a maior proteção, é transformar a família nesse lugar realmente de trocas ricas e diversas. Nem sempre a família é perfeita, mas ainda assim é o lugar mais seguro quando você estabelece esse tipo de comportamento, de relacionamento, do diálogo, da escuta e do amor, né? Do acolhimento, não é, Rogenê? É, sim. Queria te agradecer essa presença aqui no Café com Notícias. Você é sempre muito bem-vinda para falar sobre esses temas que são muito relevantes para a gente, né? É sempre bom falar sobre isso, por mais que isso esteja o tempo todo aí sendo divulgado, mas às vezes essa informação te pega no momento que você está precisando ouvi-la, né? Seja muito bem-vinda. Como é que faz para conhecer você mais, seu trabalho, redes sociais, tem algum material que você possa indicar para os nossos telespectadores? Então, eu tô na rede social, no Instagram, estou no Facebook, mas prioritariamente a minha rede profissional é o Instagram, psi.rogenê.costa. Então lá eu apresento alguns conteúdos, né, com uma fundamentação e também como uma forma de contribuir com o cotidiano, principalmente das mulheres, né? Como viver melhor
essa nossa realidade. É isso Então, aí. agradeço muito. Obrigada mais uma vez e obrigada a vocês também pela audiência. O Café com Notícias de hoje fica por aqui. Até nosso próximo encontro.